todos que estão conosco, vamos dar alguns instantes para que possa ser notificado. Todas as pessoas pelo Facebook, eu já peço desculpas pelo atraso. Havíamos marcado aqui para as 13 horas e por via de necessidades maiores, a gente teve a necessidade de nós tivemos aqui a necessidade para que pudesse iniciar essa live o quanto antes. Nós tivemos alguns sobreavisos aqui, algumas dificuldades, mas resolvemos. Então, vamos lá. Eu tenho algumas surpresas para vocês aqui hoje. Quero apresentar para vocês alguns livros que me foram enviados para nós podermos, antes de começar a lição, tá? Nós temos esse livro muito bom, tá certo? O Messias no Antigo Testamento. Este livro irá lhe dar a maior esclarecimento, introdução sobre Cristo no Antigo Testamento. Será que Cristo aparece no livro de Salmos? Será que você consegue ver ele no profeta Isaías? Quem dirá no profeta Jeremias ou no profeta Zacarias? No profeta Malaquias, Cristo aparece? Então, este livro traz maiores esclarecimentos, né? E as revelações sobre Cristo no Antigo Testamento, tá bom? Você que quiser adquiri-lo, pode aí dar um print, ver, né, essa grande obra, tá bom? Nós também temos este livro, O que aconteceu, Kendall, né? O que aconteceu com o Evangelho, né? Nós vamos ter direito à verdade, né? Você conhece o Evangelho da prosperidade? O nomeia e afirma que é o Evangelho político. Tais mensagens estão sendo pregadas em pelo menos 90% dos programas religiosos. Mas e o Evangelho? Do que o apóstolo Paulo não tinha vergonha? A maioria dos cristãos não atendem o que é verdadeiro Evangelho de Jesus. Em nossos santuários, os pastores negligenciam pregar o temor de Deus e o castigo eterno. Muitos na igreja passam a acreditar que todos estão salvos e nenhum será perdido. Enquanto isso, muitos outros cristãos não têm garantia de sua própria salvação e se encontram na santificação como seu único ingresso para o céu. Eles ignoram o que foi historicamente introduzido por Jesus, preenchido pelo apóstolo e articulado pelos reformadores do século XIX. Do século XIV, melhor falando. O Evangelho foi varrido para um lado e evidências disso são vistas de maneira como as igrejas encaram ou enganam e até maltratam as pessoas. É hora de trazer de volta o que realmente significa ser salvo. Hein? Grande mensagem, né? Eu li aqui essa parte de trás do livro, tá bom? O que aconteceu com o Evangelho? Você vai ter várias formas de poder se confrontar, né, com a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho. Nós também temos aqui este livro, Anatomia do Corpo de Cristo. Para fazer pedidos desse livro e receber um catálogo completo de todas as nossas publicações, escreva para Impacto Publicações, ok? Você que tiver interesse, achou legal esse livro, aqui vai falar verdadeiramente sobre o que Cristo passou. Olha, eu quero revelar uma coisa, caso você não saiba, nós, como eu já doutrora havia falado, nós somos ensinados, né, por muitas pessoas
que o sacrifício de Cristo na cruz, né? Você vê aquele homem de olhos azuis, né? A coroa de espinho, com aquele vestido só pela metade. Vale salientar que a crucificação de Cristo é o ato mais vergonhoso de humilhação ocorrido na vida de uma pessoa. Jesus, ele percorreu as ruas de Jerusalém pelado. Isso. E para que você saiba, você deveria entender que a cruz, o prego foi colocado, não foi nesta parte da mão, e sim aqui. Nesta parte existem 2 ossos, e foi colocado justamente nesta parte, entre os ossos, para que quando o peso do seu corpo tivesse, ele não fosse arrancado. No caso, se fosse na mão, rasgaria. Mas aqui, ele ficaria agonizando, né, o sofrimento. Os seus pés, de que maneira foi colocado o cravo sobre os seus pés? Eu vou lhe dar aqui o exemplo de uma caneta, tá? Nesta parte aqui, certo? Da cruz, os seus braços ficavam aqui, né? E aqui ficavam os seus pés. Há indícios que a posição dos pés, muitos pensam que eram assim, né? As pernas cruzadas, né? Ele cruzou aqui e botava aqui. Mas não. Há possibilidades que os seus pés estavam lado a lado e que o prego foi colocado de um lado e do outro, certo? Aqui. Justamente para que no momento que ele precisasse respirar, ele colocava força nos seus pés, ocasionando dor, porque é o propósito, e ele pudesse respirar. Então, assim, as pessoas que eram crucificadas, elas morriam de agonia, pouco a pouco. Eram colocadas mortas. Passar semanas empenduradas numa cruz. Se dessem água para uma pessoa que estivesse crucificada, ela passaria mais tempo sobrevivendo. Então, o intuito da crucificação era fazer a pessoa sofrer pelos atos cometidos. Por isso que aquele ladrão da cruz, dos que estavam crucificados com Cristo, ele disse: nós estamos aqui porque nossos atos merecemos, mas este aqui nenhum mal fez. Outra coisa, quando foi, por que mataram logo Jesus, né? Que quiseram que ele estivesse já morto, porque a partir de sexta-feira já era sábado, e como era um dia santo, sagrado, e era Páscoa, havia festas que se soltava um preso e toda aquela Páscoa era celebrada. Então havia um sabate mais consagrado, um sabate mais dedicado a Deus. Então não poderia ter ninguém sofrendo naquele dia. Visto que já havia solto um em troca de outro, como era de costume em todas as Páscoas, soltar o malfeitor. Então, era necessário para que não houvesse ninguém nesse sábado de Páscoa sofrendo. Por isso que quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. E aí cumpriu-se a profecia em Salmo 22, que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, ao ver que Jesus já estava morto, né, ele certificou, perguntou ao centurião e disse: o que fazer com este? Ele: certifique. Aí ele pegou a lança e transpassou. Esta lança também, vale salientar, que nós sempre vemos em filmes, a lança apenas, né, vou botar aqui entre meus dedos para você ver, apenas furando Jesus. Para que você saiba realmente a certificação da morte, a lança transpassou até o coração. Pois é. Nós lidamos, né, com pessoas altamente cruéis, homens que tinham costumes para matar facilmente. Veja bem, um machante, né, uma pessoa que mata animais
No interior ainda acontece muito isso, né? O homem que mata o animal, né, com machado. Hoje em dia existe aquela pistola a pressão que coloca sobre a cabeça do animal e o mata. Então, quando o machante ele corta o animal, né, faz vários cortes, aquilo para ele é coisa normal. Como também o médico, quando abre um ser humano que vai fazer uma cirurgia, que vê sangue, vê veias, vê várias vísceras da pessoa, aquilo é normal para ele. Então, para os soldados romanos, era normal ele degolar uma pessoa, passar uma espada sobre uma pessoa e então certificar que ele estava morto, era pegar a lança e transpassar até o coração, perfurando, né, aqui pelo lado até tocar. A lança foi enfiada até o coração. Por isso que ele teve a certificação, e quando ele retirou a lança, o que jorrou? Sangue e depois água. Porque, para quem não sabe, quando a pessoa está morta, o sangue não bombeia mais. Então, o que sai do corpo não é mais sangue, mas se tiver algum líquido, pode sair líquido, contando com este livro que ele já estava enchendo os seus pulmões de água pela falta de ar. As pessoas morriam asfixiadas. Ok? Vamos lá. Nós também temos outro livro aqui muito bom indicar para você, né? Os valores. Olha, você procura pesquisar, certo? Esses livros anteriores que eu lhe mostrei, tá? Esse aqui aproximadamente uns R$20, ele tem o valor do frete, certo? O que aconteceu com o Evangelho, você talvez assim uns R$34 mais o frete, certo? Messias, também ele sai a uns R$28 mais o frete, Messias no Antigo Testamento. Esse daqui, certo? Vozes dos Mártires. Este livro, ele fala a história da fé e o sacrifício dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Vou abrir aqui, vou tentar folhear para você ver um livro magnífico, certo? Que começa a falar sobre de que maneira cada apóstolo, né, tem a história, a conversa. É um livro maravilhoso, certo? Todo ele é desta maneira, onde você vai ter o conhecimento de cada história dos sacrifícios dos apóstolos e dos primeiros cristãos, tá bom? Tem muito estudo, muita coisa boa para você pesquisar. Agora eu tenho que lhe mostrar esta relíquia. O valor daquele livro que eu acabei de lhe mostrar, certo? Ele gira em torno, Vozes dos Mártires, de aproximadamente R$134, tá? Para que você tenha conhecimento, adquira, né, mais o frete, tá? Pesquise e veja que você não vai ter, não vai se arrepender. Agora, pessoal, esse aqui é uma relíquia maravilhosa. Olha só que livro maravilhoso. Manual de Profecia Messiânica, hein? Estudo e exposição sobre o Messias no Antigo Testamento. Pessoal, isso aqui é um livro grosso, né? Que fala sobre cada profecia no Antigo Testamento. Vou lhe mostrar aqui uma coisa para você poder ver. Aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Ele começa de Gênesis até 1 Samuel, aí virando aqui a folha. Só para você ter uma ideia. Você vem aqui para o livro de Salmos, Isaías, aí vem Miqueias, Zacarias, certo? Todos os livros do Antigo Testamento, aonde você pode estar conferindo todas as profecias.
Este livro é um livro precioso, tá? Da editora Vida Nova, certo? O valor, ele é um pouco salgado, né? É um livro que custa R$324. Com certeza você só pode adquiri-lo à prestação. Eu parcelei em 10 vezes. Você pode parcelar em 6 vezes sem juros. Mas Manual de Profecia Messiânica, editora Vida Nova. Isto aqui vai lhe ajudar a ter conhecimento das profecias messiânicas que estão no Antigo Testamento. Então, pessoal, para que você possa adquirir o conhecimento, é necessário haver investimento. Amém? Bem, essa foi nossa pequena introdução de hoje. Espero que vocês possam... Já passou 15 minutos do nosso tempo. Então vamos continuar a nossa lição. Lição de número 6, tá? Nós tivemos no domingo, né, o tema 1, né, o capítulo 1, certo? Aonde nós abordamos, o tema da lição era o novo mandamento, aonde nós falamos sobre o decálogo, certo? Que eram os 10 mandamentos, a lei de Deus, Israel e a promessa abraâmica, a libertação e o legalismo religioso. Agora nós vamos entrar no ponto 2. Eu prometo ser bem mais rápido, né? Assim, me determinar mais na lição, para que a gente possa decorrer uma boa explicação sobre o nosso tema, tá? Quero dizer que não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, deixar a sua curtida no vídeo, comente os vídeos, porque, como eu falei, eu estou com um projeto para que todas as pessoas que fazem parte da sala serem beneficiadas com um certificado de participação, tá? Está sendo projetado este certificado, onde vai trazer o seu nome, é impresso, não é escrito em mão. Então eu preciso que todas as pessoas que fazem parte da sala, ao findar o nosso primeiro ciclo, né, desta revistinha, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, tá? Vai trazer o certificado, a capa desta revistinha, que você participou, né, de todos os vídeos e foi certificado de participação satisfatória nessas aulas de discipulando, né, do primeiro ciclo, tá? E ela vai ser colorido, né, um certificado colorido, e eu quero ter o prazer de enviar para você, tá bom? Se você mora aqui na minha cidade, eu posso entregar na sua residência, ou entregar alguém responsável que possa chegar até sua mão e você possa ficar feliz em estar fazendo parte da nossa sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Vamos começar? Então, segundo título, né? Segundo ponto, os 2 grandes mandamentos: ame a Deus e ao próximo. Segundo ponto, ponto 1, amar a Deus. Desde a promulgação do decálogo no deserto, abrangendo o prólogo, bem como o primeiro e o segundo mandamento, a ordem é clara: não se deve ter outros Deus além de Deus, ou libertador de Israel. Êxodo, capítulo 20, versículos 2 ao 6. Foi desses entendimento que surgiu o Shema, o que eu outra hora havia falado aqui para conosco, né? Sobre o Shema, que está no capítulo 6
de Deuteronômio, onde vem a expressão Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ershad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. O Senhor nosso Deus é único. Amém? Então, foi desse entendimento que surgiu o Shema, isto é, a expressão hebraica que pode ser traduzida como ouça, ó Israel. Trata-se das duas primeiras palavras da Torá. Quer dizer, Torá quer dizer lei, tá? Toda vez, o que é a Torá? Torá é lei, tá? Essas leis estão embasadas no Pentateuco, né? Ah, eu quero ler a Torá. O que é a Torá? Você não sabe o que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, tá bom? Para os judeus, toda vez que você falar sobre a Torá, que é a lei de Deus, onde é que está a Torá? A Torá está escrita nos 5 primeiros livros de Moisés, que é chamado de Torá, né? Que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São 5 livros. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem os 5 livros onde está escrito a história de Israel. E dentre esses capítulos nós temos lá as leis. Entre elas está no livro de Êxodo, capítulo 20, nós temos lá os 10 mandamentos e outras leis. Em Deuteronômio, há a repetição também dos 10 mandamentos e de outras leis. No capítulo 6, você vê lá a expressão de ouve ao Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Senhor nosso Deus é um. É Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ershad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. O Senhor nosso Deus é o único, né? Amém? Vamos lá, pessoal. É por isso que Jesus menciona Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que está em concordância com Marcos capítulo 12, versículo 29. Eu acredito que o Marcos 12, 29 está no nosso texto bíblico em classe, que nós lemos aqui, ó. Marcos 12, 29, olha aqui em cima, ó, 29, que diz: E Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. (2.2) Amar o próximo como a si mesmo. Equiparando a este mandamento, Jesus cita ainda Levítico 19, 18. O que está escrito em Levítico 19, 18? Levítico, nós temos o livro de Deuteronômio, Números, aí chegamos em Levítico. Levítico 19, 18 diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? E aqui vem na lição dizendo: Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Marcos 12, 31. Apesar de haver leis que protegiam o estrangeiro, uma das grandes diferenças
do Código Legislativo de Israel em relação às outras nações. Como é possível verificar os textos de Êxodo, capítulo 12, versículo 49, capítulo 22, versículo 21 e o 23 e 3 ao 9? Por exemplo, vamos lá. 12:49 diz: a mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. 22 e 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Olha aí o Senhor fazendo uma contraposição. Quer dizer, se tu foi estrangeiro lá e foi oprimido, pois o estrangeiro que estiver na tua terra, você não deve afligir nem oprimi-lo. E Êxodo 23, versículo 9, que diz: também não oprimirás o estrangeiro, vós conheceis o coração do estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Você está percebendo que Deus, ele fala conosco de uma maneira que nos propõe na posição do outro? Você também percebeu que eu acabei de dizer, ama teu próximo como a ti? Quer dizer, se você passou por aquilo e agora você está em uma situação melhor, quando você vê o teu próximo passar pela mesma situação, não façais aquilo que você passou. Por exemplo, implicitamente, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo parece especificar que o próximo é o igual, ou seja, o israelita ou o judeu que possui os mesmos gostos e partilha das mesmas ideias e crenças. Olha, quando eu estou aqui falando com vocês, e eu acabei de ler essa passagem, me veio à memória aqui uma história da Bíblia que diz assim, que certo homem devia ao seu senhor, né, ao rei, uma quantia de meia tonelada de prata. Muito dinheiro, né? Meia tonelada de prata. E ele não tinha como pagar. E ele foi sentenciado a ser preso por causa daquela dívida. E quando ele chegou perante o rei para conversar, ele se humilhou, né? E disse: ó rei, eu tenho família, eu vou trabalhar, me dê mais um tempo. E ele se expressou de uma maneira que a Bíblia diz que o rei sentiu compaixão daquele homem. E ele perdoou a dívida. Ele perdoou a dívida. Aí ele chegou, né? Ó rei, muito obrigado. Chegou em casa muito feliz, chamou sua esposa, vamos se alegrar, o rei perdoou minha dívida, era impagável, era impossível uma pessoa pagar uma dívida de meia tonelada de prata. Isso, vamos botar na moeda de hoje, R$500 mil. Então esse homem começou a viver sua vida boa, tranquila, sem aquela dívida que tira a memória da cabeça da pessoa, né? A pessoa fica tão preocupada quando está endividado. E ele viu um certo homem que devia a ele R$500, para nosso bom entendimento, tá bom? E ele viu aquele homem e disse: ei, fulaninho, vem cá. Cadê? E aí? Tu vai ou não vai me pagar? Desse jeito. Olhe, Senhor, eu vou... E pegou ele pela camisa. Você vai me... Começou a enforcar. Você vai me pagar o que me deve agora, senão eu vou... Tu vai me pagar. E ele: eu vou pagar, Senhor, me perdoe.
começou a enforcá-lo e a pressionar ao homem para que pagasse a dívida de 500 reais. Esse mesmo homem que devia meia tonelada de prata. A Bíblia fala de 50 quilos de prata, né, que era o que esse homem devia. Então nós colocamos aqui uma proposição de meia tonelada, 500 mil reais, e este homem devia 500 reais, uma quantidade insignificante para 500 mil, né? Então, para azar daquele homem, havia 2 servos do rei que estavam distantes, observando o que aquele homem estava fazendo. E eles olhavam e diziam assim, cutucou, disse: ei, não é aquele o que o rei estava conversando com ele naquele dia? E ele havia perdoado aquela dívida? Aí o outro: sim, sim, é ele. E como é que ele está sufocando o homem? Aí eles foram e falaram para o rei: ó rei, aquele teu servo lá que tu perdoou a dívida, ele estava esganando lá um homem lá, e nós procuramos saber, parece que ele devia 500 reais. Foi? Mande me chamar esse homem. Aí chegou: ó rei, o que vossa majestade deseja, né? O que vossa excelência quer que o teu humilde servo, ó rei? Aí o rei olhou, está escrito na Bíblia, viu? Eu não te perdoei aquela dívida? Sim, ó rei, por a tua infinita misericórdia, tu me perdoaste. E por que é que... Ele também mandou chamar o mesmo homem. E por que é que tu estás cobrando este homem? Rei, mas é porque ele me deve? Aí o rei disse: por que tu não usou de misericórdia do mesmo jeito que eu fiz contigo para com este homem? Mas rei, pois agora a dívida dele é perdoada e a tua é restituída, e tu não vai sair da prisão enquanto tu não pagar o último centavo. E mandou o meirinho vir levar ele para a prisão. Moral da história: devemos usar de compaixão e misericórdia para com aquele que usa de misericórdia conosco. Se Deus usou de misericórdia para conosco, nós também deveremos ser misericordiosos. Olha, Jesus sempre ensinou coisas do tipo: se te pedirem, né, a tua túnica, deixe que leve a capa. Se te roubarem a tua bolsa, deixe que leve o alforje. Se tu emprestar alguma coisa, não vá procurar o que tu pegou emprestado mais não. Veja, o Senhor faz com que nós sejamos desapegados das coisas, que nós sejamos pessoas honestas, tranquilas. Se te roubarem, deixa, porque o Senhor tem coisas maiores a proporcionar em sua vida. O grande mandamento da lei, como é? Você quer saber onde é que está escrito? O grande mandamento da lei. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 25 ao 34, tá bom? Para testificar a passagem que eu acabei de ilustrar, tá bom? Mateus 18, do 25 ao 34. O grande mandamento da lei. É preciso observar que o escriba, chamado de doutor da lei,
questiona Jesus acerca do grande mandamento da lei e não do evangelho. Ele pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Em Mateus 22 e 36. Jesus então responde: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos, capítulo 12, do versículo 29 ao 31. O próprio escriba emendou a palavra do mestre dizendo que observar estes dois mandamentos é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Na passagem paralela de Mateus, Jesus disse que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, essa era a finalidade da lei: levar as pessoas a amar. A lei toda podia ser reduzida, isto é, observada nesses dois mandamentos. Eu acho que deixou bem claro, né, a importância de amar ao próximo sobre o grande mandamento. Terceiro ponto. É sabido que Jesus foi o único ser humano que cumpriu toda a lei. Terceiro ponto. O novo mandamento nos aproxima do reino de Deus. O novo mandamento. É sabido que Jesus foi o único ser humano que cumpriu toda a lei. Por ser Deus e ter autoridade para tal, ele podia modificar determinados preceitos de condição, sobretudo se aqueles fossem humanos, legalísticos e caprichosos. Por isso, ao introduzir as mudanças da lei para o Evangelho, em seu célebre Sermão do Monte, ele dizia: ouviste o que foi dito aos antigos? E na sequência dava uma nova orientação: eu, porém, vos digo. Em Mateus 5 e 7. Foi assim que na noite em que foi traído, reuniu os seus discípulos e deu-lhes um novo mandamento. João, Evangelho, capítulo 13, versículo 34 ao 35. João, capítulo 13, versículo 34 ao 35. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito bem. Mas se ele diz para amar, e isso já havia na lei, o que há de novo? Aqui entra a grande novidade da proposta de Jesus Cristo. A lei poderia ser resumida em dois mandamentos, ao passo que o mandamento de Jesus era apenas um. Vou repetir de novo. Aqui entra sobre a questão: o que há de novo? Aqui entra a grande novidade da proposta de Jesus Cristo. A lei poderia ser resumida em dois mandamentos, ao passo que o mandamento de Jesus era apenas um, que é: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Porque Deus já nos ama. E o amor a Deus todo mundo tem. O que está difícil na questão é amar o próximo. Você está percebendo que a chave mestra de tudo está ligado sobre amar o próximo? Quando você fala em amor, né, não estamos aqui falando deste amor relacionado à afetividade conjugal. Como usa aquelas expressões, vamos fazer amor, né? Na verdade, a expressão é um pouco mais vulgar. Mas quando nós falamos a respeito deste amor, estamos falando em sentir o que o outro sente. O amor, ele tem 3 colocações. Eu gosto muito de explicar isso de uma maneira bem simples, de uma maneira bem clara. Nós temos o amor natural, né? Nós temos o amor fraternal e o amor ágape. Vamos lá? O que é o amor natural? O amor natural, ele está relacionado àquele sentimento que você pode amar um objeto, amar um animal, amar um local, uma cidade, amar uma paisagem, amar alguma coisa relacionada ao objeto, ao animal. É o amor natural. Você tem aquele amor afim por alguma coisa. Agora nós temos o segundo amor, é o amor fraternal, que é o amor de irmão. Não é o seu irmão familiar. Não é o seu irmão familiar que é somente o amor fraternal. Na expressão amor fraternal, está se relacionando aquele amor que você tem pelo seu irmão, você vai ter com as pessoas. Hein? Entendeu? O amor fraternal é o amor de irmão. Quer dizer, como é que você ama seu irmão? Seu irmão de sangue. Você gosta dele? Né? A sua irmã, você gosta dela? Né? Onde seu pai e sua mãe geraram você, aí você tem seu irmão, quem sabe é o mais velho ou mais novo. Este amor de irmão, que você cresceu vendo ele perto de você, esse amor que você tem pelo seu irmão é para você ter também como as pessoas. É um amor fraternal. É esse sentimento que você ama uma pessoa. Ele está mais ligado a ser a sua esposa. Você pode ter aquele amor fraternal à sua esposa, o amor fraternal ligado ao seu pai, né? Ao amor fraternal ligado à sua mãe, ao seu tio, à sua tia, alguém familiar, ao seu amigo, alguém próximo de você. Ligado a pessoas é o amor fraternal. E o amor ágape? O amor ágape é o amor de Deus. É aquele amor que dá sem querer nada em troca. Porque desses 3 que eu citei para você, né? O primeiro, o amor natural, você já tem em troca. Você ama porque você recebe alguma coisa. Seja a satisfação de um lugar, seja a satisfação de um objeto, seja a satisfação de uma imagem, de alguma coisa em troca. O amor natural, você já está recebendo aquilo em troca. O amor fraternal, aquilo que você proporciona, você quer receber de volta. É o amor fraternal. Se você é carinhoso com a pessoa te devolve carinho, não é? É uma reciprocidade nas atitudes. Agora, o amor ágape não. O amor ágape só quem tem é Deus. Porque esse amor ágape, ele dá e não quer de volta. Ele não está preocupado se você vai transmitir novamente o amor. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E o amor de Deus para conosco é de uma maneira tal que ele não espera que você venha recompensá-lo pelo amor que nos é oferecido. É por isso que Cristo nos amou de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que é de graça. O amor de Deus para conosco está no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João.
Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? Não é para você ter de volta. Deus não está querendo de volta o seu amor. Ele entregou o seu filho para que você fosse salvo, para que você fosse liberto, recebesse a libertação e a salvação. A troca é a sua gratidão. Ai, mas eu não quero ser grato a Deus. Ele não está te cobrando, é de graça. Olha, como é que pode? É por isso que é o amor ágape, só quem tem é Deus. Hein? Só quem tem é Deus. Ó, a palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 5, diz assim, 5 versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a maior prova de amor, é o amor ágape. Amém? Vamos lá. Terceiro ponto, ponto 2. Jesus como referência. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo impossível de ser mensurado. Por isso, as pessoas podem ser muito religiosas e ainda assim amarem mais a si mesmo ou a sua reputação do que a Deus. Nesse mesmo assunto, outro aspecto interessante de pensar é que o religioso valoriza mais as regras religiosas que as pessoas. Infelizmente, né? Nós temos aqui Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo do 1 ao 21. Se eu conhecer aqui a história. Ele fala sobre o sábado, uma cura, né? Na verdade, não é a cura. Do 1 ao 21, né? Nós vamos ter a passagem que os discípulos foram pegar as espigas porque estavam com fome e era dia de sábado e eles foram pegar as espigas para comer e os fariseus e escribas disseram: mestre, os teus discípulos estão quebrando o sábado, colhendo espiga no dia que não pode colher. E Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Não é o sábado maior do que o seu Senhor. O que foi que fez Davi quando teve fome? Ele entrou dentro do Santo dos Santos, pegou o pão da proposição, aquilo que não era lícito fazer, e pegou e comeu e deu aos seus soldados também para comer, porque estavam com fome, era uma necessidade. Eu me lembro essa passagem bíblica no início da minha fé. Nesta época, o pastor Marco Feliciano, pregador, e hoje ele é deputado federal, ele veio pregar aqui na cidade de Sobral. E a gente pediu permissão bem antecipado para poder ir assistir a pregação do pastor Marco Feliciano. E o pastor disse: irmãos, vamos orar e vamos ver de uma determinada igreja. E vamos pedir permissão ao pastor presidente para saber se ele permite. E passou-se uma semana e veio a semana do evento. E chegou tal dia, e vale salientar que neste dia da pregação do pastor Marco Feliciano aqui na cidade de Sobral, não havia nenhum trabalho ou culto no dia que ele estaria pregando aqui na cidade.
E a gente estava, né, com muita vontade de assistir a mensagem. E ele chegou o dia, e aí, pastor, qual foi a resposta do pastor presidente? Nós vamos ser permitidos nós irmos? Aí ele, meus amados irmãos, olha, o pastor achou por bem conveniente que os irmãos ficassem aqui mesmo. Vamos ficar aqui, fazer uma oração na igreja, né? Aí eu fiquei assim, eu e um bocado de irmãos. Aí eu cheguei, pastor, mas por que a gente não pode ir, pastor? Meu irmão, vamos obedecer o líder, né? O líder disse que não seria bom que os amados fossem, então vamos ficar mais aqui, mais conservados. Irmão, eu não aceitei aquilo, não. Eu fui. E foi uma bênção. Ô, glória! E os outros irmãos também foram. E na cidade de Sobral também tinha uma igreja desta denominação. E a igreja em peso foi. Sobral em peso foi. Deu milhares de pessoas no evento. Foi tremendo. Ele entregou uma profecia, um recado de Deus. A pregação foi sobre Jonas. Isso foi no ano de 2004 para 2005. Né? Faz muito tempo. 20 anos. E nós éramos os obreiros. Irmão, nós viemos tão cheio de alegria, tão cheio do poder de Deus. Quando foi no dia seguinte, aquele zum, né? E agora, o que é que vai ser de nós? Aí o irmão chegou e disse, olha, o pastor, o presidente já mandou a ordem. Todo mundo disciplinado. Pois não foi não, irmão. Disciplinou todo mundo. Era dirigente, era obreiro, era irmão, não importa, irmã, conjunto, tudo. Disciplinou todo mundo. Então nós devemos ter muito cuidado com as instituições que às vezes você faz parte. Será que ela está tendo a direção de Deus? Ou ele está sendo mais obediente aos rudimentos religiosos, né? Os rudimentos religiosos. Ou as pessoas podem ser muito mais religiosas, né? Obedecendo mais a rudimentos e amarem mais a si mesmo ou a sua reputação do que a Deus. Então, nesse mesmo assunto, outro aspecto interessante de pensar que é religioso é o que o religioso valoriza mais as regras religiosas que as pessoas. Aqui. Eles valorizavam mais a regra do Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 21. Não obstante isso, Jesus valorizava e priorizava mais as pessoas. Assim, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, de forma como era entendido na tradição judaica, parecia não ser mais do que amar a si mesmo, de forma egoísta, pois não comportava com um amor ao próximo diferente, ou seja, não havia espaço para que não eram como os religiosos. Todavia, a novidade do mandamento de amar, trazido pelo Evangelho de Jesus Cristo, é que ele não disse para amar como amamos a nós mesmos. Não, ele disse que os seus seguidores devem amar como ele amou. Capítulo 13 de João, Evangelho de João 13, do 34 ao 35. Então, ele não disse para amar como amamos a nós mesmos, mas ele disse para amar como ele amou. Em outras palavras, Jesus é a referência e também o padrão de amor que devemos praticar. 3.3 Somos Cristo para o próximo. Que é linda essa mensagem. Enquanto a lei possuía vários mandamentos que consistiam em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos,
O Evangelho tem apenas um mandamento: amar como Jesus amou. E como Ele nos amou? Como foi que Ele nos amou? Entregando-se pela humanidade pecadora, dando sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 que eu acabei de ler. O chamado texto áureo, ou texto áureo, ou texto de ouro, da Bíblia, João 3,16, está escrito: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós. Perdão. Deixa eu corrigir aqui. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para aquele que não pereça, tenha a vida eterna. Eu vou pegar só para conferir aqui. É, sim. Muito bem. Oh, glória a Deus. Então, em 1 João, epístola de 1 João, lá no final da Bíblia, pertinho do Apocalipse, está escrito, 3,16 de 1 João: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E aí? Alguém dará a vida por alguém? E se for pelo teu inimigo? E se for pelaquela pessoa que tu é intrigado? Tu vai dar a vida por ele? Pois é. Isso não é para acontecer, irmãos. Mas é uma prova de que se realmente o amor de Deus habita em você, você vai amar os que te perseguem. Você vai amar os seus inimigos. Você não vai odiar. É mais fácil a gente odiar alguém da nossa família, porque a gente se fere mais fácil. Mas também é através da nossa família que a gente vai demonstrar o amor de Deus. O Senhor não quer que você morra por alguém, mas o Senhor quer que você ame como Ele amou, perdoando. O perdão tem um poder de cura. Você sabia que se você perdoar uma pessoa que tanto te odeia, uma pessoa que tanto te persegue, se você conseguir liberar o perdão de uma pessoa que te traiu, de uma pessoa que te proporcionou tanto mal, se você tiver alguma enfermidade, vai ser perdoada. Se você tiver alguma enfermidade, você vai ser curado. Deus vai fazer uma obra tão tremenda na sua vida através do perdão. É tremendo. Sim, Ele deu a sua vida por nós, obedecendo ao Pai. E nós, segundo o apóstolo João, devemos fazer o mesmo pelos nossos semelhantes. Isso porque ensina o mesmo apóstolo: se dissemos que amamos a Deus, mas odiarmos o nosso semelhante, tornamo-nos mentirosos, pois questiona ele: quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que nunca viu? Se tu vê teu irmão e não consegue amar quem tu vê, como é que tu vai amar uma pessoa que tu nunca viu? 1 João 4,20 está escrito isso. Fazendo assim, tornando-se Cristo para o próximo, ou seja, as pessoas verão Cristo em nós e o nome do Senhor será glorificado, sendo nós mesmos um testemunho vivo nessa sociedade do que é viver orientado por Deus. Conclusão: Jesus reduziu todos os mandamentos em um único mandamento, pois sabe que se amamos como Ele nos ama, certamente Deus virá em primeiro lugar em nossa vida, pois somos servos. O Mestre sabe igualmente que, se amarmos como tal, como Ele nos ama, não desprezaremos os nossos semelhantes, pois eles serão mais valiosos do que regras, sejam elas religiosas ou não.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Na próxima lição, na lição de número 7, nós vamos estar estudando esta lição, que tem como título A Mensagem de Jesus e o Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, abençoe a sua família. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra. Guarda no coração de cada um, alimenta a alma, fortifica e fortalece. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom a todos.